Solomon Perel, a verdadeira história de um membro judeu da juventude hitlerista. Solomon Perel, carinhosamente apelidado de Sally, nasceu em uma pequena cidade chamada Pina, a noroeste de Brunswick, Alemanha, em 21 de abril de 1925. Solomon tinha apenas 8 anos em 1933, quando Hitler subiu ao poder e se tornou chanceler. Mais tarde, numa tentativa de escapar da perseguição do regime nazista à população judaica e evitar os guetos e a limpeza étnica da Alemanha de Hitler, Solomon empreendeu uma jornada perigosa e intrépida, onde foi forçado a esconder sua herança judaica. O que se seguiu foi uma incrível história de sorte e bravura que levou o jovem a se tornar primeiro um membro da Wehrmacht, o exército alemão, e depois um estudante na juventude hitlerista. Em sua vida posterior, Solomon Perel escreveu uma autobiografia detalhando suas façanhas durante a guerra e como ele conseguiu sobreviver. A perseguição aos judeus e outros grupos discriminados se intensificou quando Hitler se tornou chanceler em 1933. Seus pais foram forçados a fechar a sapataria que possuíam depois que as tropas de assalto de Hitler, a SA, pintaram "Não compre de judeus" em suas janelas. E em 1935, as leis raciais de Nuremberg forçaram a expulsão de Solomon da escola. A população judaica estava sendo gradualmente excluída da sociedade. Em 1936, a família Perel fugiu para a Polônia, tentando escapar do nazismo. Lá, ficaram com a irmã mais nova da mãe de Solomon até 1º de setembro de 1939, quando Hitler invadiu a Polônia e mudou o curso da história mundial. O abuso de outros judeus tornou-se uma visão comum, e Hitler construiu guetos que ele anunciou que abrigariam e separariam a população judaica do resto do povo polonês e etnicamente alemão. Ao ouvir essa notícia, os pais de Solomon tomaram uma decisão que provavelmente salvou sua vida. Ele e seu irmão, 29 anos, não iriam para o gueto com a família, mas fugiriam para o leste, para a fronteira soviético-polonesa, e se juntariam ao exército russo. Infelizmente, já era tarde demais para David, irmão deles. Ele já havia sido capturado como membro do exército polonês. Sua irmã Berta deveria ficar com os pais deles, embora Solomon não diga o porquê. Após os dois garotos cruzarem a fronteira, Isaac deixou Solomon em um orfanato e seguiu viagem ao norte para encontrar uma ex-namorada. Solomon passou 2 anos satisfatórios no orfanato, fazendo amizades, entrando no grupo juvenil comunista Komsomol e estudando russo. Ele vivia preocupado com a família, então foi uma surpresa deliciosa quando Berta apareceu um dia. Aos 21 anos, ela escapou do gueto com um amigo. Eles tiveram uma ótima reunião antes dela partir para ver Isaac e sua esposa Mira em Vilna, onde haviam se estabelecido. Tragicamente, foi a última vez que Solomon veria sua irmã. Em 1941, as coisas mudaram novamente. A Alemanha violou o pacto de não agressão germano-soviético e iniciou um ataque intenso à fronteira soviética. Aos 16 anos, ele era o mais jovem entre os refugiados com quem estava quando foram capturados pelos nazistas. Ele rapidamente escondeu as evidências de sua afiliação comunista e etnia judaica, triturando os papéis no chão sob seus pés, antes de afirmar apressadamente que era um alemão étnico que havia perdido seus documentos. Ele disse aos oficiais que se chamava Josef Pergol de Grodno, e eles acreditaram. Ele foi feito membro do exército Wehrmacht, recebendo um uniforme, comida e cama. Incrivelmente, não apenas Solomon trabalhou e viveu entre os outros soldados etnicamente alemães, como intérprete para prisioneiros russos horrivelmente espancados, mas o jovem se tornou bastante popular em suas fileiras. No entanto, havia sempre o medo de ser descoberto, isolando Solomon e deixando-o solitário. Esse medo só se intensificou quando ele se viu alvo de avanços indesejados do oficial médico Heinz Kelsenberg. Tudo culminou um dia quando Heinz encurralou Solomon no chuveiro. O momento do banho
era especialmente aterrorizante para Solomon, pois sua identidade poderia ser facilmente revelada devido à sua circuncisão, uma característica comum entre os judeus que poderia resultar em sua execução. Em uma chocante reviravolta do destino, no entanto, Heinz o viu como ele era e prometeu guardar seu segredo, pronunciando as palavras: "Existe outra Alemanha". Deste encontro surgiu uma amizade genuína entre Solomon, de 16 anos, e Heinz, de 30 anos. Ele interrompeu as investidas e prometeu a Solomon que cuidaria dele. Em 8 de setembro de 1941, começou o cerco de Leningrado e Solomon quase morreu. Ele foi salvo por Heinz se jogando sobre ele apenas para ser morto minutos depois em outra explosão. Ele morreu nos braços do amigo. Novamente, Solomon sobreviveu e no final o cerco falhou. A maré da guerra começava a mudar aos poucos. Em 1942, Solomon foi convocado ao escritório do capitão e informado que a Wehrmacht não tinha escolha senão enviá-lo para um internato da juventude hitlerista devido a ser menor de idade. Ele recebeu documentos certificando que seus originais haviam sido perdidos e foi enviado para o internato da SS Ren em Brunswick, onde passaria os próximos 3 anos bem debaixo do nariz dos nazistas. Durante sua estadia, ele passou pela mesma doutrinação que todas as crianças alemãs. Os meninos na juventude hitlerista e as meninas na Liga das Meninas Alemãs, ou Und Deutscher Mädel. Ele foi forçado a assistir aulas onde lhe mostravam caricaturas horríveis de pessoas de sua própria etnia, e aprendeu sobre a suposta superioridade e linhagem pura do alemão ariano, tudo isso enquanto vivia com o medo constante de que um dia seria descoberto. Como na Wehrmacht, ele também tinha que lidar com chuveiros públicos, onde sempre havia a chance de sua exposição literal. Toda vez que tomava banho, Solomon tinha que criar espuma para proteger sua modéstia e rezar para que fosse o suficiente para esconder a verdade. Mas também, como na Wehrmacht, ainda havia momentos de leveza e prazer a serem encontrados na vida, apesar das circunstâncias. Ele se apaixonou por Leni Lasch, uma jovem do Liga das Moças Alemãs, e passou momentos agradáveis com ela, mesmo tendo que esconder seu segredo. Mais tarde, descobriu-se que a mãe dela era uma mulher sábia e suspeitava que Solomon talvez não fosse o puro jovem alemão da juventude hitlerista que parecia ser, mas pela terceira vez ele foi salvo pela sorte e bondade de outra pessoa. Ela prometeu não contar seu segredo, nem mesmo para sua própria filha. A vida continuou. No Natal de 1943, Solomon visitou o gueto perto de Luck, onde sabia que seus pais haviam sido mantidos. Apesar da suspeita que isso gerou em Solomon, ele não resistiu em tentar descobrir o que havia acontecido com sua família, mas sua busca não teve sucesso. Nessa altura, a guerra começava a desmoronar para a Alemanha, embora muitos no país não admitissem isso, apesar de Perel afirmar que em junho de 1944 o resultado da guerra era claro. Os soviéticos libertavam terras ocupadas pelos nazistas cruzando a fronteira polonesa. Os desembarques aliados na Normandia estavam desferindo outro golpe no Terceiro Reich, e no Wehrmacht inteiro, as baixas aumentavam constantemente. Apesar do inevitável se aproximar, os oficiais da SS insistiam até o fim que a Alemanha não poderia perder. A juventude hitlerista prosseguiu com treinamentos militares e doutrinação ideológica. Solomon, líder de pelotão, foi enviado com suas tropas para ajudar a Wehrmacht a destruir tanques inimigos. Solomon e suas tropas não foram baleados quando os americanos invadiram seu acampamento. Eles foram reconhecidos pelo que eram, jovens, doutrinados e ingênuos. Os americanos os assustaram antes de libertá-los com os outros refugiados alemães. A guerra finalmente acabou e Solomon Perel finalmente pôde se livrar de Joseph Purgel e se tornar seu verdadeiro eu novamente. Depois de anos evitando e driblando o destino de outros judeus, ele finalmente estava livre. Ele voltou para Brunswick, onde encontrou Manfred Frankel, um judeu que ele conhecia. Lá, ele descobriu a verdade sobre Auschwitz, um lugar que ele apenas ouvira como destino dos judeus enviados dos guetos.
Durante todo o seu tempo na juventude hitlerista, em todas as referências a Auschwitz, nunca descobriu nada que sugerisse que era um campo de morte, o prelúdio para o genocídio judeu. Segundo Solomon, ele nunca sequer ouviu as palavras, a solução final. A partir daí, Solomon viajou até descobrir o que havia acontecido com sua família. Isaac e sua esposa estavam vivos, morando em Munique, e Davi havia escapado, começando uma vida na Palestina. Mas, tragicamente, seus pais e irmã não sobreviveram ao Holocausto. Após receber a notícia em 1947, Solomon viajou para a Palestina para ficar perto de seu irmão. Ele eventualmente publicou sua aclamada autobiografia detalhando suas experiências únicas, que mais tarde foi desenvolvida no igualmente aclamado filme Europa, Europa.